Olá, pessoas bem nutridas! Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e para você que é nova por aqui, no período da noite tem live com a história de quem venceu a síndrome fúngica, que aplicou a terapia nutricional, o método Você no Controle, e pela manhã tem consulta live para tirar suas dúvidas em relação a sinais e sintomas, a queixas. E hoje eu vou conversar com a Janaína maravilhosa, que topou entrar aqui ao vivo para contar a história dela. Não sei se vocês têm a dimensão do quanto que é importante a pessoa entrar aqui, topar conversar através de uma live, contar a história dela, como que foi todo o processo de identificação dos sinais e sintomas de síndrome fúngica, o que ela fez, como que foi aí a jornada para vencer os sinais e sintomas. Então eu fico muito, muito agradecida quando a pessoa topa entrar aqui ao vivo para contar a história para vocês, porque eu sei que isso vai impulsionar para que você entenda o que está acontecendo aí do outro lado ou para que você previna o quadro de síndrome fúngica caso você faça uso de antibióticos, porque normalmente acaba sendo um forte gatilho o uso de medicação. Deixa eu chamar a Janaína aqui. Ótima. E vamos com tudo. Oi, Janaína. Oi, Sheila, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por ter topado, pelo seu tempo. Sempre falo isso, tempo é vida. Obrigada por você ter separado esse tempo para conversar aqui conosco ao vivo para contar a sua história. Obrigada de coração. Obrigada a você, porque fez muita diferença na minha. Que bom. Bom, Janaína, para a gente começar, sinta-se à vontade, como se a gente estivesse aí na sala da tua casa. Sinta-se à vontade. Para a gente começar, conta um pouquinho, Janaína, por gentileza, da sua história. Como que você encontrou o conteúdo da síndrome fúngica? Como você identificou que tinha síndrome fúngica? E como eu apareci para você? Tá bom. É, eu antes, né, do curso, enfim, de toda essa avalanche de informação que o método te dá, né? Eu não era uma pessoa que me jogava nos doces ou era muito vida louca. Eu era uma pessoa que eu entendia que o alimento era importante. Não era pessoa que tomava refrigerante, nem tinha uma preocupação com relação à procedência dos alimentos. É, mas eu não tinha a vastidão de que você precisava fazer o controle, né? A seleção, não comer sempre a mesma coisa. Então, é, isso foi muito difícil para mim, porque eu sempre tive um esforço para isso, mas mesmo assim não foi o suficiente. Eu encontrei você com uma das minhas melhores amigas, sabendo tudo que eu estava passando. Eu tive uma infecção muito séria no final do ano passado. No final do ano passado, e aí eu fiz uma cirurgia que não resolveu e, e eu fui em milhares de médicos. E tive um diagnóstico de doença autoimune. E aí Você eu comecei, foi, você foi em médico, algum especialista, Janaína? Você lembra? eu fui em reumato, em endócrino, especializado mais em fígado, em intestino. Eu fui em 7 médicos. E aí, numa última, e tudo isso, sabe, pagando particular, caro, os meus exames dentro dos referenciais estavam ótimos. Eu não tinha os sintomas mais comuns, né? Que é a questão de problemas intestinais. Eu não tinha isso. Mas aí eu fui nessa médica e ela ficou 2 horas me prevendo um plano de vida de que eu tinha. Eu falei assim, mas mesmo eu não tendo grande parte dos diagnósticos que se tem com uma doença autoimune, você acha que eu tenho? Ela, se eu tivesse que te dar 3 opções, as 3 iam ser Crohn, que era a doença que ela tinha certeza que eu tinha. E aí, enfim, né? Eu estava há um ano tentando um diagnóstico, tendo um diagnóstico, eu já fiquei feliz, mesmo que eu também não conhecesse e que eu saberia que a minha vida ia mudar muito, né? Porque é uma série de coisas que você tem que mudar, além das injeções e tudo mais. Enfim, eu já estava, né? Já tinha entendido que eu tinha. E aí eu comecei a fazer todos os exames e tudo mais, e descobri no final de uma longa jornada de que não tinha. Não tem uma doença autoimune. Então a médica se equivocou nisso. E aí essa minha amiga, vendo tudo que eu passei, me passou o teu contato.
E eu comecei a acompanhar as lives e comecei a adentrar um mundo, né, que é, enfim, de uma complexidade muito grande, de uma importância muito boa, né, para a gente não viver com dor, ou não viver tomando remédio, ou, enfim, não viver infeliz, né, porque, enfim, quando a gente está com dor, ou quando a gente tá com alguma coisa que não é boa pra gente, a gente não fica tranquilo, né, a gente sempre fica tentando resolver. Eu sou assim, pelo menos. E aí, nesse tempo todo, antes de eu descobrir essa infecção, eu já estava tentando engravidar. Eu estava tentando engravidar há uns 3 anos. E tinha feito isso antes do Covid. Eu tinha feito todos os diagnósticos e exames de fertilidade. Eu já tinha uma filha, então, teoricamente, estava tudo bem. Mas aí eu fiz esses exames e não consegui engravidar também. Então, foi, tipo assim, uma leva de coisas muito difíceis de você ir administrando, né? E aí, obviamente, que a gente culturalmente tem uma coisa de receber conforto, tanto para as coisas, para as celebrações, quanto para as tristezas na comida. E o meu problema sempre foi a farinha de trigo, né? Então, tipo assim, por mais que a minha farinha de trigo fosse orgânica, de boa procedência, era sempre ou pão, ou bolo, ou tapioca, ou esses derivados, né? Ou leite, enfim, o é Me bom. deu uma travada aqui, Jana. Tá. Peraí, que eu acho que vai voltar. Voltou. Tá. E aí, com o aprendizado do método, eu vi que o mundo é muito. Travou de novo, Jana. Não sei se é o meu sinal ou se é o seu. Deixa eu ver aqui o pessoal colocando nos comentários. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? O sinal dela travou. Deixa eu esperar ela voltar. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem? Coloca aqui nos comentários. Eu vou esperar a Janaína entrar de novo. Cada um, gente, tem uma história diferente, um conjunto de sinais e sintomas diferentes. Então, aqui vocês estão entendendo o lado, muitas vezes, de busca por um diagnóstico. Então, no meu caso de síndrome fúngica, para quem já escutou eu contando a história, o meu diagnóstico foi um pouco simples, porque eu já tinha uma micose e o conjunto com a desidrose, com outros sinais e sintomas que eram bem claros, foi fácil identificar um diagnóstico nutricional associado a um diagnóstico médico. No caso de quadro autoimune, outras doenças que precisa que o profissional médico tenha bastante experiência clínica para organizar ali e não passar um diagnóstico errado, então exige muita experiência. E às vezes a busca fica aí longa. Vocês já devem ter escutado outras histórias de bem nutridas que passaram com 9 ginecologistas, com vários dermatologistas. Então isso pode estar acontecendo aí com você também. Deixa eu colocar a Janaína aqui de volta. Oi, Janaína. Tá, as tecnologias. É. Ô, Janaína, não, é que às vezes fica com delayzinho mesmo, porque quando é live de 2 pessoas, às vezes trava, mas tá tudo certo, fica tranquila que não tem problema algum. E só resgatando um pouco da história, Janaína, você se recorda os principais sinais e sintomas que você conversou com os médicos? Tinha um foco assim principal nas queixas? Então, eu tinha uma infecção na perna que não se sabia onde era. E aí eles vão perguntar se eu fui em ortopedista, eu fui nem fui em ginecologista. E então, e aí, quando eu vi, por exemplo, a tua tabelinha de sinais e sintomas, foi o primeiro momento que disse, nossa, eu tinha 10 desses, né? Então eu tinha ganhado peso, porque aí eles me tacavam antibiótico, então eu passei um ano tomando antibiótico. Então eu tinha ganhado tipo 20 quilos.
eu tinha uma infecção de garganta, que mesmo eu tomando, por exemplo, a amoxicilina, ela estava lá aparecendo. Eu tinha infertilidade momentânea, né? E eu tinha a coceira no ouvido, as dermatites. A minha filha, de 5 anos, estava sendo tratada por uma dermatologista com essa coisa de coçar, né? Que o glúten em excesso dá, que fica coçando a pele, tipo como se eu tivesse que usar para o resto da vida, sabe? Numa criança de 5 anos. Então, são coisas que nem poucos médicos, né, vão te perguntar dessa complexidade. Tipo, o que que você sente, né? Não, cada um vai só tratar o sintoma. A parte do corpo específica, né? Então, o médico ele foca, ele foi ensinado, né, a ser curativo daquela parte do corpo específica e são raros aqueles que vão ter um sinal, um despertar de falar assim, olha, e a sua alimentação? Não, e eu perguntava, eu falava, né? Eu falei assim, mas você acha que as coisas têm correlação? Porque, né, óbvio que eu não comia farinha de berinjela ainda, né? Agora eu como, mas sabe, tipo, né, eu não entro, eu não achava que eu me encontrava nesse lugar de má alimentação. Mas sim, porque né, o que o método te ensina é a diversidade, né? Não repetir sempre a mesma coisa e que a gente vai tendo que pensar, porque não é uma coisa seja tranquila, né? É uma coisa que você vai exercitar, vai aprender. Eu lembro de conversar com você e dizer assim, mas agora, eu lembro das minhas companheiras ali daquele momento, assim, mas eu tô pior agora. Né? Enfim, tem uma série de coisas que você Na vai fase de fazendo, eliminação, né? né? Que você já tá lá, né? Tentando, se esforçando, dando o máximo, parece que nunca é o suficiente. Mas sabe? Um dia depois do outro, né? E você fala muito no curso, né? Que lembra toda a caminhada até aqui. Não queira resolver isso nas 2 primeiras semanas, porque as 3 primeiras semanas, né, no ciclo 21, são as mais desafiadoras, porque você está inserindo um monte de coisa que você não fazia, no meu caso, e tu tá tentando mapear o que te faz bem, o que não faz. Aí tu tenta de novo, né? E aí tu vai se experimentando. E isso te dá um poder muito grande, né? Eu vi em uma das lives que você fez, tipo, ninguém conhece melhor o teu corpo do que você, né? E é isso. E Janaína, perfeito. E você lembra quando a tua amiga indicou o conteúdo que você viu a tabela dos sinais e sintomas? Teve alguma coisa em especial que te levou a ter um despertar de falar assim, nossa, eu tenho que mexer na minha alimentação? Porque você disse que você já tinha os cuidados, mas teve alguma coisa especial que aconteceu? Você lembra do Então, conteúdo, da live? eu enfim, eu posso dizer um monte de coisa, mas, por exemplo, a questão sanguínea que você fala, né? Que algumas pessoas digerem bem isso, e eu sou O positivo. Então, eu sou uma pessoa carnívora. E a minha digestão foi muito sobre carne. E eu não comia quase carne, sabe? Carne, proteína, né? Animal ou vegetal. Então, é tipo assim, e aí eu comecei a dizer, não, eu tenho que ter, eu tenho que fazer isso, senão eu tenho que suplementar, sabe? De ter esse conhecimento. O meu corpo vai por isso. Sabe? E eu acho que a história da cúrcuma só funciona se você souber a procedência, se for com pimenta do reino, porque senão também não adianta. A história do própolis, né? Eu lembro que, porque aqui meu marido fez, a minha filha fez, então as 3 primeiras semanas de desintoxicação da família foi bem difícil, né? Eu digo para todo mundo, o poder de vício do açúcar e da farinha é algo mental, mexe na cabeça. Então tava todo mundo bravo, tava todo mundo, né? Então, mas aí a gente foi percebendo, meu marido emagreceu 20 quilos, sabe? Uau! E a questão da disposição melhor, o humor, né? Eu acho que a gente começou a ver enfrentando essa infecção que não tinha um diagnóstico e materialmente não teve, aí no final é uma infecção que apareceu e que era só localizada e que resolveu. Mas que você vê, sabe, a caixa aqui em casa, a gente tinha uma caixinha de remédio, e a caixinha foi aumentando. E isso é assustador, né? Porque
enfim, eu tenho muita esperança de que não são os médicos, mas que é uma linha de raciocínio, que as coisas vão melhorando e as pessoas vai melhorar. Então, vão começar a existir mais integralistas, né? Porque, enfim, eu acho que a gente está pedindo por isso também. Mas, e aí quando eu vi aquela caixinha, e a história de testar, e esse remédio não deu, e vai tomar outro remédio, vai tomar. E tu vê que também não tem uma segurança de dizer, sabe? Eu senti muito mais segurança tua quando diz assim, vai ser difícil, é trabalhoso, mas vai dar certo, do que de todas as pessoas que, enfim, eu conheci ao longo desse quase um ano. Não, e você contando assim um ano que você enfrentou antibióticos, todo esse processo de reconhecimento de um diagnóstico para chegar numa doença, é algo que é muito dolorido. E isso fere muito o emocional, e muitas pessoas falam assim, ah, o meu gatilho é o emocional. Claro, a gente fica com ele acionado o tempo todo na busca por respostas. Só que se a gente não tem o foco de um caminho, de uma direção, do que fazer, você continua com essa energia sendo desperdiçada, concentrada no lugar errado. Então, o foco muitas vezes ali concentrado numa medicação que vai te levar, claro, quando no momento de emergência te leva a apagar fogo, te resgata da morte, mas se é para algo que é crônico, muitas vezes vai te levar a bola de neve de doença. Então, você vai ter um enfrentamento de doenças aí em conjunto com o passar dos anos que, como você disse, a caixinha de remédio só vai aumentar, né? Não, e eu acho que quando a gente toma um remédio, a gente pode tratar aquilo, mas desencadeia um monte de outras coisas, né? A história de, tipo, você toma antibiótico, né? Tu tem que tomar, tipo, alguma outra coisa para melhorar o que vai estragar, né? E eu lembro que eu comecei o método e umas 2 semanas eu tive a segunda cirurgia. E aí eu perguntei, Sheila, eu vou ter que tomar antibiótico de novo, já com medo, né? E aí você disse, olha, né, conversa com a médica, vê, fala de todo o teu olhar, né? Foi feito com, tipo, quase com nós três, assim. E aí eu conversei com a médica, ela me deu o menos possível, mas dentro do que fosse seguro, né? E eu tenho certeza que eu melhorei muito rápido, né? Comparado com todo o desgaste que o meu corpo tinha sofrido, né? Porque, né, um ano de antibiótico, tipo, não estou aumentando, foi um ano de antibiótico mesmo. E a infecção não reduzi, tu imagina, né? Era uma infecção bacteriana, então, né, que tava, né, mesmo assim resistindo a tanto antibiótico. E aí eu comecei a. Porque eu tive um receio de entrar no método, porque todo mundo fez, né, no meio da pandemia, curso online. E aí eu falei, nossa, mais uma coisa, né? E eu sou muito certinha. Então eu ia fazer assim, né? Direitinho. Então, e aí eu fui. E aí quando. E é um assunto que nunca termina, né? Porque sempre tem coisa nova, e você coloca, além da didática, né? Das tuas vivências, mas de forma bem detalhada nos artigos, e aí, enfim, né? Te dá muita munição para saber por que faz bem, né? Não faz bem só porque a Sheila está dizendo, não, porque tem respaldo, e é importante isso, né? Então, foi me dando cada vez mais certeza de que estava melhorando, tanto porque eu estava melhorando fisicamente, mas emocionalmente de saber, nossa, que bom, cheguei no lugar certo, né? Pelo menos na trilha certa. É isso, né? Você ter a bagagem, o conhecimento. Então, você. Porque muitas vezes tem a informação, igual você disse, ah, por exemplo, ah, eu tenho uma informação de que própolis faz bem, mas eu não tenho a bagagem de como aplicar da forma estratégica o suplemento. E eu fico só com a informação e eu fico perdida no processo. Então, quando não, a pessoa não para entender o passo a passo, para realmente aprender de vez, né, a ter a autonomia, a liberdade nutricional, ela continua no modo pato que eu falo sempre aqui, que é buscar informações em diferentes lugares e ficar sem respostas certas, né? Ficar com muita informação, com aquela obesidade mental e com pouco conhecimento. E, Janaina, Não, como você... Ah, diga. não, e a questão de, tipo assim, de você não entender, para mim era o principal, era de, tá, mas eu tenho que tomar própolis por quanto tempo? Quantas gotas? Quando que é melhor tomar? Sabe? É isso, porque aí você vai conseguir ser responsável e ser assertivo. Porque senão você tá, tipo, tudo bem, Coca-Cola faz mal. Mas aí, né, a história de água, mas água demais é a história do veneno, né?
Então, eu acho que é importante você se autogerir. Isso é potência, né? Isso é muito importante. Ninguém tira isso de ti depois. Perfeito, é isso mesmo, ninguém tira. É uma das coisas que eu mais tento explicar nos stories quando alguém fala assim, ah, mas eu posso aí passar em uma consulta. Eu falo, mas eu não vou conseguir te ensinar em uma consulta. Infelizmente eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Mas se quiser aprender dentro do método, você vai aprender. O processo, ele é simples, não é tão fácil, porque você vai ter que separar um tempo para aprender. Mas aprender é gostoso porque te traz exatamente isso, a liberdade e a autonomia, né? De se autogerenciar. Então, você sabe o que fazer na hora que você precisar fazer, como fazer. Então, é isso mesmo. E como que você está se sentindo depois dessa fase? Então, eu comecei o método em fevereiro e aí eu tive a cirurgia no final de fevereiro e aí em março foi quando eu comecei a melhorar, né? Começou tipo assim a diminuir a acne, eu parei de sentir dor porque aí eu tava sentindo dor de eliminação mesmo, né? Da abstinência do corpo de todas as toxinas que eu tava consumindo há muito tempo. E eu acho que é sentir prazer com comida de verdade. Né? Claro que eu não consegui chegar ainda no café da manhã com brócolis, mas, né, é um E nem, caminho. e nem precisa. Não, mas né, tipo da comida de verdade. Mas hoje eu sei, tipo assim, se eu escolher comer uma farinha, né, um pão, alguma coisa assim, eu sei conseguir dizer assim, eu vou comer agora, mas aí eu vou comer uma super vitamina depois, né, com alimentos que vão me ajudar a fazer essa digestão. Então eu acho que é fazer isso de uma forma leve, responsável, e dizer assim, não, tudo bem, hoje eu quero comer um hambúrguer, né? Então, tipo, e aí o que é mais sei lá, eu acho que eu nunca ia dizer isso. Mas aí você opta, tu não vai fazer mais tão esporádico. Tipo, tem que valer muito a pena. Porque, né? E eu não tenho nenhuma alergia, não passo muito mal, mas a digestão é diferente, é muito mais pesada, é muito mais. O organismo fica mais não fica debilitado, mas dá um peso, assim, né? E aí, quando você come coisas que o teu organismo reage bem, né? A história de, tipo, de não repetir mais de 4 vezes, isso, sabe? Tipo, além de te forçar a sair da zona de conforto, porque aí você tem que ter um leque muito maior de opções, te gera uma felicidade que você vai descobrindo, né? Maravilha. E os sinais e sintomas, se você pudesse dar uma nota de como você estava para agora, para essa fase, você conseguiria colocar uma nota Eu, para a Janaína lá de fevereiro? eu até tava revendo as minhas pontuações, né? Eu passei de. A minha pontuação em fevereiro era 10, de 10 sinais e sintomas, e hoje eu não tenho nada. Zerei essa conta. E o do rastreamento metabólico, a minha numeração era 100, e hoje eu tô com 20, porque ainda tenho resquício de 1 ano de antibiótico, né? Mas Uau! é bem. E eu tô grávida também, né? Que maravilhosa! Eu acho que eu tinha visto essa notícia em algum lugar, não sei se você mandou na Eu te escrevi, plataforma. você foi tipo a segunda pessoa que eu contei. Eu contei pra minha família e contei pra você. Ai, que felicidade! De quanto tempo você já tá? Com 11 semanas. Ou seja, eu engravidei no final do método. Olha, eu estava até comentando, eu estava em reunião com a Michelle e com a Isadora, eu falei assim, o método ele traz fertilidade, porque está surgindo várias grávidas no processo. É Então, verdade. lógico, né? Quando você está bem, você está saudável, você fica mais propícia a engravidar se você quer engravidar. Então, isso é uma recompensa natural aí do corpo. E que felicidade, porque vocês queriam muito, né? Sim, estávamos tentando há uns 3 anos já. Que maravilha. E todo esse processo, Janaína, impactou, você disse que impactou seu marido e sua filha, e de um modo geral, como que você consegue contar isso para que as pessoas seja mais fácil de lidar com a família? Porque eu recebo muito comentário no direct de pessoas falando assim, ai, eu vejo dificuldade na minha casa com namorado, com filho, com mãe. Você tem alguma orientação que você daria pela sua experiência?
Eu acho que é bem difícil, né? Ainda mais quando você está indo num caminho que materialmente está te fazendo tão bem, né? E tu vai querer falar para todo mundo e dizer, né? E a gente, né? A família é o lugar que a gente mais tem afetos. Então, na teoria, é o lugar que a gente mais quer ver todo mundo bem, saudável, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que é ter certeza dos teus objetivos, que aquilo que você está fazendo para você, não para pai nem mãe, mas é para você. E eu acho que é também esperar o tempo do outro, sabe? Porque tem que estar pronto para fazer isso, né? Tu não vai fazer isso porque a outra pessoa tá te dizendo. Talvez você faça isso porque tu tá vendo que a outra pessoa ficou muito melhor, se curou ou melhorou muito, sabe? Acho que tu tem que respeitar o tempo do outro também, porque, enfim, cada um tem tempo. E é uma mudança de vida mesmo, porque você vai ficar lendo rótulo e vai ser importante para você saber o conteúdo do alimento, mas também de fazer isso com serenidade, sabe? Não, quando eu iniciei e comecei a ver, eu também falava para todo mundo e dizia, né? E às vezes é chato, porque as pessoas não estão afim de ouvir que o que ela come todos os dias não faz bem. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas até sabem, né? Mas não estão preparadas para fazer esse movimento, né? E a gente tem que ter paciência também. E eu acho também, né, levar um pouquinho de comida ou comer antes dos eventos familiares, às vezes é bom também, né? Porque aí, pelo menos, você já fez um porrinho saudável. Já facilita o processo, né? E você consegue sentir uma diferença da gestação da tua filha? Claro que ela recebeu muitos ensinamentos seus, né? Ela passou pelo processo e vai ter uma construção de saúde totalmente. Não, ela já sabe, começa a se coçar, ela já sabe, eu tenho que parar de comer farinha de trigo. Ai, que fofa. E você percebe, assim, que foi diferente o seu processo de início de gestação com o dela? Você consegue já fazer algum link? Esses exames que a gente faz da gestação, a questão da absorção de vitaminas, a minha vitamina D, por exemplo, no início da gestação dela era 8. Agora a minha tá 60, sabe? E eu continuo não tomando muito sol, né? Mas estou me alimentando melhor, né? Eu tenho um conhecimento muito mais ampliado. E eu acho que a questão da disponibilidade de dormir e... Tô enjoando mais essa gestação, né? Mas todas as gestações são diferentes. Mas eu acho que, por exemplo, nessa época, na primeira gestação, eu tinha muita espinha, eu tinha umas questões hormonais muito mais aparentes, né? Então, com certeza tem a ver com a alimentação. Ai, Janaína, que bom. Fico muito feliz de escutar a sua história aí de vitória. Eu já sabia uma parte, mas é muito bom escutar de novo, relembrar aí os detalhes. E fico feliz aí com a construção, com a leve participação na construção da família, que vai Com ter mais certeza. um membro. E muito obrigada por topar, pelo seu tempo, por estar aqui. E fica à vontade, se você quiser deixar alguma palavra de incentivo para alguém que está no processo, porque pode ser que as pessoas que estejam aqui estão no processo ou ainda não começaram, está naquela fase ainda da busca. Então, se você pudesse mandar uma mensagem para você quando você estava lá na fase da busca, o que você gostaria de ter ouvido? Eu acho que a gente, às vezes, a gente sempre acha, eu vou fazer isso depois. Eu tenho muita coisa para fazer e isso agora não é prioridade. Eu tenho certeza, né, de que a prioridade é a saúde, porque a gente faz qualquer coisa melhor, estando com uma alimentação boa, que faz bem pra gente, prestando atenção nisso, porque não é só o ato de comer. Né? Isso vai impactar quando você dorme, na sua concentração, no seu estilo de vida. E não é nem esse papo fitness, né? De exercício e que dessa coisa de resultado físico. Não, é saudável, sabe? É você ter mais disposição, você tá mais feliz, sabe? De uma forma geral. Independente de, tipo, de você emagrecer, porque o emagrecer ou ter um corpo mais saudável vai ser um efeito colateral de uma boa alimentação. Né? Então você vai entender mais que o teu corpo gosta, o que não faz bem, sabe?
dizerem, é uma descamação, sabe? Tipo, e aí tu vai achando, tudo bem, não resolve. Mas depois que passa, sabe, você vê, tipo assim, não, era uma coisa séria. E tava, né, nas minhas mãos poder resolver isso. Eu sei que dá trabalho, né? Você tem que separar um momento da vida para fazer compras, para higienizar, para preparar, para pensar no cardápio. Mas é uma coisa que a longo prazo dá muito resultado. E depois entrar num flow, né? Depois entrar num flow natural. Então, não é mais aquele piloto automático, porque você exerce uma consciência, a questão da autonomia, você entende o que é melhor para você, você consegue gerenciar isso, mas o processo ele vai ficando mais fácil, porque tudo aquilo que a gente repete, a gente tem excelência. Então, depois que você aprende, você vai criando uma rotina de excelência ali com o alimento, né, Janaína? É verdade. Bom, Janaína, obrigada, viu, pelo seu tempo, por essa participação. Quero ver foto do bebê bem nutrido em breve. Teremos. Compartilhe que seja maravilhosa a sua gestação. Que bom que você está colhendo os frutos desejados. Fico muito feliz. E nós estamos aqui para isso, né? Para construir a nossa família, para buscar momentos felizes, para estar saudável, que o normal é realmente ter saúde, né? Não é viver com doença, não. Muito obrigada, Sheila. Você impactou muito positivamente essa família. Que bom, Janaína. Um grande beijo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Janaína. Um beijo. Beijo.